Vamos lá então. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu tenho minha família toda, ela tem problemas cardíacos. Minha família inteira, ela sofre com hipertensão ou com problemas cardíacos. E no início era só a parte italiana da família, e eu sempre dizia, viu, os italianos estouradinho, ficam, brabinho por qualquer coisa e tal. Mas aí agora começou na parte alemã também. Eu disse, pronto, então acabou minha tese, não sei o que fazer. E já faz algum tempo, então, eu frequento um cardiologista que, na verdade, ele atende todo mundo lá em Caxias, dos Dalegraf. Tá? Então, é meio que o médico da máfia. E aí, então, ele conhece todo mundo, conhece o meu nono, conhece os meus tios, meu pai. Então, a gente sempre conversa. E aí, esses dias, eu cheguei lá fazer o exame e aí ele disse assim, e aí, vamos escutar o coração? Eu disse, pra quê, senhor? Eu tô aqui, você não sabe que ele tá batendo? E aí ele começa a rir, brincando, e daí ele disse, mas eu vou te dizer uma coisa. Tu sabia que temos, assim, alguns itens que a gente faz o aferimento, e o termo certo é aferimento, o pessoal chega lá, eu vou vir aqui na farmácia tirar a pressão. Gente, vai zerar tudo, for tirar. O pessoal diz, vou ali tirar a pressão. Não, você vai aferir, vai ver como é que ela tá, vai medir a pressão. Cuidado, tirar a pressão vai ficar com zero, aí sim você vai precisar de ajuda médica. Mas ele disse, tu sabe que algumas coisas a gente faz uma análise, um aferimento, e nós já assim descartamos mais um monte de possibilidades. Aí ele disse, isso é os batimentos cardíacos, a pressão e a temperatura. Ele disse, essas três coisas já eliminam assim uma série de outras coisas que nós deveríamos fazer. Então por isso que qualquer lugar que você vá, mesmo que seja para doar sangue, o pessoal vai conferir teus batimentos cardíacos, vai aferir a tua pressão e vai medir tua temperatura. Interessante que como algumas pequenas coisas já dão para os médicos algumas linhas a seguir. Então, ele disse, olha, com coisas básicas. E eu disse, interessante. Aí, continuei conversando com ele lá, saindo, e eu fiquei pensando, será que o nosso cristianismo também pode funcionar do mesmo jeito? Será que tem algumas coisas que a gente pode fazer um aferimento e mais ou menos saber como é que nós estamos espiritualmente? Será que a gente pode tirar a temperatura de um cristão, saber se ele está com febre ou não? Será que a gente pode medir os batimentos cardíacos? Será que a gente pode ver a pressão de um cristão? Como é que a gente mede a saúde espiritual? Em geral, é uma coisa bem delicada, porque fica difícil. Algumas pessoas daqui a pouco vão começar a dizer, não, é isso, é aquilo, é aquele outro, um bom cristão é aquele que ama todo mundo. Tá? Um bom cristão é aquele que faz boas obras. Ok. Um bom cristão é aquele que lê a Bíblia todos os dias. O bom cristão é aquele que ora todos os dias. Faz bem sentido a gente pensar isso. Mas o que será que a Bíblia fala? Será que a Bíblia fala que um bom cristão lê a Bíblia todo dia? Será que a Bíblia fala que um bom cristão tem que fazer o devocional todo dia? Será que a Bíblia fala que um bom cristão tem que fazer as boas obras? O que será que a Bíblia fala sobre isso? Eu comecei a procurar, a pesquisar, e hoje eu quero dar para vocês uma forma, só uma, bem básica, da gente verificar a fé. Mas antes de qualquer coisa eu vou dizer o seguinte, é para você verificar a tua fé. Porque nós temos a grande tendência de ficar medindo a fé dos outros, E aí, vamos ver como é que tá o Marley, vamos ver como é que tá essa fé aí. Não tá bem não, hein, cara. E a tua, Edgar? Não sei, a minha não... Então, é cada um olhar para si. Então, antes da gente começar a sair apontando para o outro, a ideia do que nós vamos conversar hoje é olhar para dentro de nós mesmos. Como é que será que está a nossa fé? Como é que será que está o nosso cristianismo? Isso eu encontrei lá na carta de Tiago, capítulo 2. Carta de Tiago, capítulo 2. Eu estou aqui, eu vou ter que dizer que eu estou com uma versão diferente. Essa semana foi tão bagunçada, tão correria, que eu tive que fazer um artigo que vai sair num capítulo de um livro. Aí eu levei metade dos meus livros para casa para escrever no feriado da semana passada. Não levei todos eles ainda para o meu escritório na Aliança. Então ontem eu tive curso na Aliança, eu usei a minha Bíblia Reserva da Reserva. Aí eu tinha um casamento à noite e usei a minha Bíblia mais ou menos oficial. Então hoje estava no carro a reserva, tá? Então a parte boa é eu sempre tenho uma Bíblia onde eu vou.
Agora o problema é que cada uma é numa versão, porque eu gosto de ler várias versões, então hoje eu estou com a NVT aqui. Então eu vou pedir desculpa porque eu sei que a maioria de vocês tem a NVI. E eu acho ela uma leitura mais fluente, mas hoje eu estou com a minha NVT aqui, tá? Então me desculpem. Ela já é um pouco melhor que a NTLH que eu estava ontem quando eu estava dando curso, mas a NVI eu usei ontem no casamento, e aí ficou junto com as coisas do casamento, e aí então ela está lá em casa, a NVI, tá bom? Ainda assim, você vai conseguir acompanhar, eu acho que não está muito diferente aí, mas dá. Primeiro aferimento então de se o nosso cristianismo está ou não vivo é a fé. E tem um escritor bíblico, que é Tiago, que ele resolveu uma forma de nós medirmos a nossa fé. E é uma das formas mais polêmicas que nós temos. Tiago ele é bem polêmico nesse capítulo 2, é um dos capítulos mais controversos da história da igreja, porque parece aqui que ele vai contra alguns argumentos de Paulo, mas nós vamos ver que não é nada disso. A questão é que ele está procurando medir o teor de cristianismo de alguém, e ele usa então esse elemento fé. Uma coisa que nós temos que entender é que Tiago, quando ele escreve a carta dele, ele está escrevendo, se você olhar no capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta como Tiago, servo de Cristo, e servo de Deus e de Cristo, e ele está escrevendo essa carta aos judeus da diáspora, ou seja, aos judeus que estão se espalhando. Houve aqui um movimento de expansão, de espalhação do judaísmo, porque o judaísmo começou a ser uma religião que enfrentava o Império Romano, que nessa época controlava a Palestina, e esse enfrentamento vai fazer com que alguns judeus, então, fujam da Palestina e se abriguem em outros locais por aí. Então, esse negócio de refugiados pelo mundo, de migrantes, não é uma coisa nova, não está acontecendo agora com aquele pessoal que quer entrar nos Estados Unidos, vindo da América Central, não tem a ver com os venezuelanos tentando entrar lá por Roraima. Esse negócio de migração já acontece há muito tempo, pela história do mundo. Se você estudar a história do mundo, você vai ver que nós vivemos em um mundo que migra para lá e para cá de vez em quando. Então o que aconteceu? Esses judeus estavam lá na Palestina resistindo à cultura romana, e eles começam então a resistir de forma mais militarizada. E isso vai culminar então num ataque romano, que no ano 70 depois de Cristo, ele destrói a cidade de Jerusalém. E o povo de Israel deixou de ter um território do ano 70 até a instalação do atual Estado de Israel, que foi oficialmente reconhecido em 1948. Ou seja, do ano 70 a 1948 não existiu uma nação territorial de Israel. Existia um povo judeu espalhado por aí. Tiago está escrevendo a sua carta um pouquinho antes do ano 70, metade do ano da década de 60 em diante, para esses judeus que já começaram a sentir esse cheiro de encrenca, e eles estavam então deixando a Palestina. Tiago escreve de Jerusalém então a sua carta para esses judeus que estão espalhados, cujo objetivo de Tiago é fazer com que eles entendam que ser um bom cristão não é abandonar o judaísmo, pelo contrário, é a continuação do judaísmo, mas principalmente que ser um bom cristão é amadurecer na fé. Tiago ele vai a todo momento dar elementos de como você pode se tornar um bom cristão e um cristão maduro. Entre eles, então, ser um cristão maduro é, segundo Tiago, ter uma fé viva. Ele vai discorrer esse assunto no capítulo 2, a partir do versículo 14 da carta de Tiago. Olha aí, eu vou ler aqui na minha versão e você leia na tua versão aí, ok? Então a minha versão diz assim, versículo 14, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de um alimento ou de roupa, vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhes derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu mostro pelas minhas obras a minha fé. Você diz crer em um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo.
Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui nós vemos alguns problemas, e o primeiro a verificar grandes problemas nessa carta aqui foi um dos que incentivou e iniciou o processo de chamado reforma, que foi Martinho Lutero. Porque se você parar um pouquinho para lembrar, se você sabe, a reforma, ela tem 5 solas indicando aonde está a salvação e a condução do cristianismo segundo a Bíblia. Um desses somente é somente a fé salva. E agora aqui eu tenho um texto de Tiago dizendo que não é só a fé que salva. E muitas pessoas começaram então a criar um problema, dizendo que Paulo fala uma coisa, Tiago fala outra completamente diferente, e as duas são opostas e são paradoxas. Elas conflitam uma com a outra. Então, tanto que Lutero queria tirar essa carta da Bíblia protestante. E sabe como é que é alemão teimoso, né? E disseram para ele que ele tinha que manter, porque faz parte do cânon do Novo Testamento. E esse alemão, então, disse, ok, eu vou traduzir, mas desde já deixo registrado que essa aqui é uma epístola de palha. O que ele quis dizer com isso? É uma epístola que, se colocada debaixo do julgamento divino, vai queimar. Eu entendo Lutero, eu entendo a luta que ele tinha na sua época, uma época onde as pessoas diziam que a salvação estava em fazer coisas, em obras, e essas obras eram todo tipo de obras, desde você subir ajoelhado uma escada, rezando um Pai Nosso em cada degrau, e você chegava no topo daquela escada, você alcançava a sua salvação, ou você tirava um parente teu do purgatório, ou mesmo ajudar os pobres, dar um pouquinho de dinheiro aos pobres para que eles pudessem ganhar alimento, e a partir desse momento então diziam que você estava salvo por meio dessa ajuda, independente do evangelho. Outras pessoas diziam que era pela ajuda financeira que você dava à igreja. Por isso, o Papa Leão X havia mandado um membro seu chamado Tetzel para que fosse pela Europa buscar donativos para que terminassem de construir a Capela Sistina, né? Aonde hoje é a sede do Vaticano. E aí então disseram, olha, nós não temos dinheiro, então vai buscar entre o povo. E Tetzel então levava um papel. Quando você dava algum tipo de donativo para essa construção, eles então podiam entregar para você um certificado de que você tinha perdão dos pecados e, obviamente, você tinha um acesso direto ao céu. Foi contra isso que Lutero olhou e disse, gente, isso aí está tudo errado. Porque Lutero olhava para a Bíblia e dizia, a Bíblia não fala isso. O problema é que a maior parte da população europeia dessa época era iletrada. Não tinha o acesso à Bíblia. Pior ainda, quando sabia ler na sua língua original e escrever, ela também não tinha acesso porque a Bíblia ela era possível em apenas 2 idiomas do Novo Testamento, que era o grego e o latim. Então, a não ser que você falasse grego e latim, o que não era comum na Europa nessa época, você não tinha acesso à Bíblia. Então, a igreja podia fazer o que ela bem entendia, dizendo para as pessoas que elas tinham que fazer o que eles mandavam, caso contrário, eles iriam para o inferno. As pessoas, na sua ingenuidade e na sua inacessibilidade à Bíblia, tinham que acreditar nisso. Vem então Martinho Lutero dizendo, gente, isso aí está errado. O que Martinho Lutero faz? Ele escreve em alemão as suas teses, as 95 teses, e ele prega na porta da igreja na qual ele era padre, para explicar o que realmente a Bíblia explicava. Depois, ele entende que a população não tem acesso ao evangelho, e ele vai fazer a tradução, a primeira tradução, tirando o latim,
do Novo Testamento, que é originalmente escrito em grego, foi para o alemão na versão de Lutero. Então é claro que esse Lutero está muito importando para a questão de que a salvação é pela fé e não pelas obras. A salvação é pela fé e não pelas obras. E aí ele chega nesse ponto de Tiago e ele entra num conflito pessoal. A salvação é pela fé ou a salvação é pelas obras? Ele não entendeu o princípio básico de Tiago, que é verificar a qualidade de cristianismo que as pessoas têm que demonstrar. Porque se fica só no campo das ideias, o cristianismo vira uma religião. Esse é o grande problema do cristianismo hoje. O cristianismo que fica só no campo das ideias, ele vira uma religião, e logo nós extraímos do cristianismo a parte mais importante, que é a sua aplicação, que é aquilo que o cristianismo implica em mim e no meu coração, e que vai mudar e transformar as ações que eu tenho no meu dia a dia. O cristianismo é sim uma filosofia, se você quiser chamar assim, que vai definir todas as ações da minha vida. É por isso que eu vejo o grande problema do cristianismo hoje ser uma religião tão difícil de ser aceita pelas pessoas aí fora. Porque ele implica em todas as áreas. Você já parou para pensar que se você é um cristão sério, o cristianismo vai definir como você se relaciona com as pessoas aí fora? Já se é só uma religião, não precisa. Eu posso agir lá fora com qualquer pessoa do jeito que eu quiser, domingo, ou sábado, ou sexta, depende do dia sagrado da minha religião. Eu só preciso estar lá, participar do culto que vai acontecer e ir embora. Mas o cristianismo diz, não é assim. O cristianismo é extremamente importante você entendê-lo, porque ele vai definir como você reage às pessoas lá fora. Ele vai definir até mesmo sobre quem você acha que você deve casar. Como assim? Sim? Paulo vai dizer exatamente isso, que um cristão não pode se colocar em julgo desigual casando com um não cristão. Ele vai definir também como você vai gastar o teu dinheiro. Como assim? Sim, lembra que Jesus falou? Jesus falou que nós devemos usar o dinheiro para que o reino de Deus seja engrandecido, para que o reino de Deus aconteça. Então vai definir, sim, a forma como eu gasto meu dinheiro. Ou seja, ser cristão envolve todas as áreas da nossa vida. Por isso eu vejo a população que está aí fora dizendo eu sou livre, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero. O cristianismo se torna muito opressor para esse tipo de gente. Por quê? Porque eles querem fazer tudo do jeito que eles querem, na hora que eles querem, da forma que eles querem, quando eles querem, a ponto de nós temos a tal da frase lá, o corpo é meu, minhas regras. Nós temos uma população aí fora que está dizendo, ninguém diz o que eu tenho que fazer. E aqui nós temos um cristianismo dizendo, olha, é bem diferente. Então é isso que Tiago tem em mente quando ele diz, olha gente, a fé precisa sim ser verificada. Caso contrário, ela é uma fé morta. E aí não vai ter jeito. Fé morta é como você fazer uma vacina. O Brasil adora vacina, e eu acho bom fazer, tá? Acho legal. Agora imagina se nós estivéssemos tomando uma vacina que nada mais é do que uma vacina vencida, que não tem mais validade. Logo, ela não tem mais ação no teu corpo. Seria a mesma coisa que você está tomando um copo d'água. A fé morta nada mais é do que uma vacina vencida. Tiago vai dizer que ela é inútil. E realmente não só vai dizer, ele fala que ela é inútil. Olha como é que ele começa. Do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé e não demonstram isso por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Olha o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que a fé não salva. Ele está dizendo que um tipo de fé que me leva à inércia espiritual, essa sim não salva. Esse tipo de fé não pode nos salvar. É aquela fé na qual eu saio daqui bem tranquilo e sei que tem um monte de gente do meu lado que está passando por necessidades financeiras, por dificuldades no casamento, por crises pessoais, por algum tipo de problema, e eu apenas olho para a igreja, cumprimento quando ela está aí, vou embora e não me importo mais com ela. Não quero saber. Ela está aqui, ela veio aqui, ela está com o coração apertado.
ou às vezes pode ser uma pessoa ali de fora que não tem o que comer, que não tem o que vestir, mas nós simplesmente não nos importamos com ela. E aí Tiago vai dizer, essa fé pode salvá-los? A resposta é não. Ou seja, se todo o nosso cristianismo é resumido em estarmos aqui no domingo, até ouvirmos a Bíblia, mas não aplicarmos a Bíblia e a sua intenção no nosso coração, isso nada mais é do que uma fé morta. E aí nós somos cristãos cuja fé é morta. E aí Tiago diz que essa fé salva ninguém. Não sou eu. Tiago está dizendo. É só ler o texto aqui. Então uma fé que nos leva à inércia espiritual, uma fé que nos leva à insensibilidade das pessoas que estão ao nosso redor, é uma fé morta. Primeira pergunta que eu faço então para nós é, quando foi a última vez que você se preocupou com o bem-estar de alguém, seja de dentro ou de fora da igreja? Quando foi a última vez que você orou por alguém que estivesse passando por alguma necessidade? Quando foi que você foi até a casa ou o escritório, ou seja, onde for, de alguém que você sabe que está passando por uma necessidade e se ofereceu para dizer assim, desculpem, estou aqui, o que você precisa de mim? Jesus me mandou aqui. Jesus, a fé que eu tenho em Cristo, bateu no meu coração e me levou a essa ação de estar aqui e eu quero saber agora o que você precisa, como posso te ajudar. Se faz tempo, se nós não conseguimos lembrar quando foi a última vez que fizemos isso, cuidado, talvez a nossa fé não esteja tão ativa assim. Ele continua, se o irmão ou irmã necessitar de alimento e de roupa e vocês disserem até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhes derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Em que isso ajuda? O que ele está dizendo? Se o meu cristianismo não me leva a botar a mão no meu bolso para ir na direção de ajudar alguém que está precisando, e isso mesmo, botar a mão no teu bolso para ajudar alguém que está precisando, então ele diz que essa fé não ajuda ninguém que está ao teu redor. Logo, ela é uma fé morta. Então nós temos que sair por aí ajudando todos os pobres de Bento e tal. Não sei, mas se Deus está te mandando, então vá. Mas não fazer nada não é uma opção. Não fazer nada não é a opção. Ele continua dizendo assim, como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Você pode até dizer que tem fé, mas ela é inoperante. E fé morta não pode salvar. Aí ele fala, alguém pode argumentar, uns vão ter fé, outros vão ter obras. Mostre-me tua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Ele está dizendo que cristianismo não é algo para ficar só na cabeça. Não é para ficar só no campo do pensamento. Ele está dizendo que cristianismo é algo que vai fazer tanta diferença na tua vida, que vai te levar a te mover de uma forma diferente, a ter valores diferentes, pensamentos diferentes e a agir com o próximo de uma forma totalmente diferente. Mas totalmente diferente. Então o Tiago está dizendo que maturidade espiritual é ter uma fé tão viva, mas tão viva, que ela me impede de ficar inerte às necessidades que estão levantando-se ao meu redor. E nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos mover para que alguma coisa seja feita, para que Deus nos use para o benefício dessas pessoas aí. Aí ele fala assim, você diz crer que há um único Deus? Que era o que os judeus diziam. Os judeus já acreditavam que existia um único Deus, em detrimento a todos os povos ao redor que pensavam que eram vários deuses. Os judeus diziam, não, só tem um Deus só, isso é suficiente para eu ir para o céu. Aí ele diz, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Não basta crer. Aí ele fala, quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Que a fé sem obras é morta? Vocês não conseguem entender isso? Vocês não conseguem entender que a minha fé agora me leva a uma transformação total de caráter e a uma nova ressignificação de quem eu sou para o outro, a uma nova forma de agir minha em direção ao outro? Antes de ser convertido, eu pensava em ser o mais rico possível e usar toda essa riqueza que Deus me desse para o meu bel prazer, para que eu pudesse desfrutar de tudo aquilo que eu quisesse.
comprar as coisas que eu queria, viajar para os lugares que eu gostaria e tudo mais. Mas hoje, vendo o que Deus quer comigo, eu penso que aquele pensamento é o pensamento de uma pessoa que não entendia quem era Deus e não entendia o que era realmente o cristianismo. Porque eu dizia ser um discípulo daquele que não tinha onde repousar a cabeça, um discípulo daquele que nunca levou um saco de dinheiro, um discípulo daquele que nunca procurou adquirir qualquer bem a não ser a túnica que usava, a casa em que a mãe e ele moravam. No mais, Jesus não tinha grandes propriedades, não tinha nada além do que ele precisava. E aí nós às vezes corremos o risco de dizer que somos seguidores desse cara, mas com um monte de uma parafernália e um trabalho esgotante que nós temos para manter tudo o que nós temos. Porque afinal de contas, se tivéssemos bem menos coisa, precisaríamos trabalhar bem menos para manter aquilo. E nós dizemos ser seguidores e discípulos desse cara. Tem alguma coisa incoerente aí. Se o nosso cristianismo não nos leva a olhar para o mundo de uma forma diferente, tem alguma diferença no nosso cristianismo. Aí ele fala, não lembram? E ele vai usar um exemplo agora aqui, que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Como vem, a sua fé e as suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam, só somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. O que ele está dizendo aqui? Apenas pela fé morta. Essa não. Mas ele diz que a fé viva, ela é viva à medida que ela se torna ações na vida, como foi o exemplo de Abraão. Como é que nós vimos que Abraão tinha fé? Deus diz para ele, Abraão, você vai lá e sacrifica teu filho no altar. Abraão diz, ok, não entendi o porquê, mas vou fazer isso. E foi lá Abraão e sacrificou. Antes do momento de sacrificar, Deus diz, ok, agora você mostrou que tem fé. Agora eu entendi a tua fé. Agora sei que tu tens fé suficiente. E foste chamado amigo de Deus. Então, o que Tiago vai dizer agora? Que a fé viva, ela se transforma em obras. Essas obras podem ser vistas e percebidas pelas pessoas ao nosso redor. E aí todas as pessoas podem ver que a nossa fé é viva. Então, há um lugar nas obras. Porque Lutero esqueceu de dizer, quando ele fala que a salvação é pela fé, não pelas obras, muitas pessoas jogaram fora as obras. Então o cristão não precisa fazer mais nada. O cristão só precisa ficar sentado, dizendo assim, eu creio no sacrifício de Jesus, agora eu posso descansar. E aí Tiago vai dizer, não gente, não é assim. Não é assim. A obra é tão somente a prova de que você realmente tem fé. É como no colégio. A professora te ensina um conteúdo, certo? Até aí, beleza. Aí a professora pergunta para você, você sabe o conteúdo? Você vai dizer, claro que eu sei. Ela vai dizer, então deixa eu fazer uma prova aqui para saber se você sabe esse conteúdo mesmo. Eu vou dizer, não, deixa assim, não acredita na minha palavra, professora. Eu já estou dizendo que eu sei. É suficiente, já está bom. Ela vai dizer o quê? Se você realmente sabe, você não vai ter problema algum em fazer essa prova. Você não precisa ter medo, porque você sabe. Agora, se você não sabe, eu preciso rever algumas coisas, porque ou a minha forma de ensino está equivocada, ou a tua forma de aprendizado está equivocada, e nós precisamos equalizar essa questão. Eu lembro das minhas conversas com meus professores. Eu não gosto de prova. Não sei quem gosta, mas eu não gosto de prova. Uma porque eu nunca lembrava quando era prova. Eu chegava tranquilo na sala de aula, pegava meus cadernos. E aí, estudou? Essa pergunta era sinistra. Porque vinha assim, como assim estudou? Velho, tu não sabe que tem prova no segundo período que? Tem prova no segundo período, me lasquei. Me lasquei. Aí o primeiro período era matemática, o segundo era ciências. Eu passava a aula de matemática estudando ciências, para ver se me livrava alguma coisa. Ver se no mínimo não era rebaixado para a segunda divisão. Eu estava sempre ali para não ser rebaixado. Estava sempre lutando ali. Mas o professor ele precisa medir se você está conseguindo compreender o que ele está te passando ou não. Então, o que Tiago está dizendo
é que a obra nada mais é que a prova de que nós temos ou não uma fé sincera. E agora, se Deus aplicasse essa prova a todos nós aqui, o que você acha? Será que ia dar certo? Acho que não. E o pior é que eu fui tão bocó que eu fui descobrir a forma certa de estudar quando eu já estava na faculdade. Faculdade daí sim, a faculdade eu não me preocupava, não me interessava o dia que tinha a prova, eu só sabia que eu tinha que ir para a aula. Por quê? Porque eu passei a estudar poucas horas todos os dias. Então eu chegava na faculdade, eu nem olhava para o calendário da professora, ela dizia prova, não tem problema, pode mandar aí. Não tem mistério. Só que eu tinha que ter aprendido isso no ensino fundamental e médio. Só que o que eu fazia? Eu ia para a aula, a professora dava o conteúdo dela, mal e porcamente eu escutava, né, porque mais eu conversava do que qualquer outra coisa. E eu chegava em casa, o que eu queria? Eu queria mais largar os livros num canto, para ou assistir a sessão da tarde, ou ir jogar futebol com meus amigos, ou ir pular nos açudes lá em Santo Antônio. Era o que eu queria fazer, né? E aí só tinha uma regra, a mãe ia trabalhar, ela tinha que voltar, e quando ela voltasse tinha que estar a louça seca. Então eu mais ou menos assim, não sabia, não tinha naquela época relógio era artigo de luxo, então eu mais ou menos aprendi a olhar para o sol, eu mais ou menos olhava a sombra, dependendo do açude ou do campo onde é que eu estava, eu sabia que era hora de eu ir para casa, e aí começar uma luta ferrenha com aquela louça, né, para a mãe chegar e a louça estar lavada e seca. Né? Então, era isso. De noite era aproveitar alguma coisa, caçar uns vagalume, né? Hoje nem tem mais vagalume, né? Nós íamos pegar vagalume, fazer testes e tudo mais com eles, e aí a única regra era não encosta no vagalume e lambe porque tu vai morrer. Eu adorava a pedagogia da época. Era a pedagogia do medo. Pelo amor, a aranha picava, estava morto. Aí tu era picado pela aranha e tu começava a chorar. Por quê? Porque não tinha mal o que fazer. Aí a mãe dizia, não, calma, vamos ver, nem todas matam, tá? Porque não me falou isso antes. Me aponta só as que matam e eu cuido delas. O resto tá tranquilo, né? E a aranha matava, vagalume matava, louva-a-Deus matava. Gente, eu vivia praticamente assim um risco completo. Era melhor eu estar na África, no meio de leões e leopardos, do que onde eu estava. Bicho cabeludo, então, nossa, tinha que amputar o braço. Então não podia encostar no tal do bicho cabeludo. Gente, assim, era um risco total. Depois de grande eu ficava sabendo que, olha, a minoria diz, louva a Deus, coitadinho, não mata ninguém. No máximo ele arranca a cabeça dos outros bichos, mas de gente não. E aí a mãe dizia que matava, que era venenoso e tudo mais, cobras, né? Então isso é o que dá viver no meio do mato. Gente, quando eu chegava na escola, eu não tinha estudado nada, nunca. Vagamente eu lembrava o que a professora fez na aula de ciências, na última aula que ela falou que ia cair na prova. Eu não lembrava muito além da chamada. Eu sabia que ela tinha chamado meu nome e botado lá um negócio no caderno lá dela. No mais, eu não lembrava de nada. Na faculdade eu fui aprender a estudar. Estudo um pouquinho por dia e pronto, deu. Fechou. Pode vir a prova que nós estamos tranquilos. Tiago vai dizer o seguinte, a fé com as obras é comprovada e completa. Fé sem obras é aquele que diz que vai para a escola, na hora da prova, só toma bomba, não sabe nada. Então ele vai dizer, se você diz ter fé, mas não tem obras, essa fé é morta. Aí eu pergunto para você, quando foi a última vez que a tua fé foi comprovada por alguma obra? Pensa aí, puxa na memória. Quando foi a última vez que você teve um ato exclusivamente de fé para com qualquer pessoa ao teu redor que não fosse você mesma, tá? Não pode ajudar a si mesmo. Tem que ser para outra pessoa, tem que ser pensado para outra pessoa. Porque se não é isso, gente, nós estamos só brincando de ser cristãos. Nós estamos aqui inventando que nós somos bons cristãos, mas na verdade, na realidade, a gente só está brincando de cristianismo. Assim como uma criança brinca de casinha, brinca de polícia e ladrão, que agora pode voltar a brincar de polícia e ladrão, tinha sido proibido, agora pode dar arminha para as crianças, né? Pelo menos a partir do dia 1º de janeiro vai poder, né? Esses dias eu até brinquei lá, falei, acho que ontem lá no curso, lá, esses dias passou uma molecada lá no meu bairro, eu não sabia, gente, aqui em Bento tem também, tal do Halloween, eu olho uns bichos fantasiados, os negócios lá, eu disse, pronto, o que é isso? Liberaram o hospício, né? Uma gurizada fantasiada na minha rua lá. Tio, bala ou travessura? Eu disse, olha querido, Bolsonaro foi eleito, volta ano que vem que bala vai ter. Não tem problema.
Pode vir que o tio vai ter bala, vai escolher o calibre aí, o tio vai botar aqui, tu pode escolher. 38, 9mm, fuzil, vai ter de tudo. Mas só ano que vem, tá? Esse ano o tio ainda não pode comprar arma. Hã? A molecada não entendeu nada, né? Coitadinho, mas isso eles entendessem, né? E foram embora meio chateados, né? Então, nós temos que fazer a prova. A prova da nossa fé é diária. Ela é aquilo que nós entendemos hoje e aplicamos amanhã. Entendemos hoje e aplicamos amanhã. Ela nos leva agora a uma ação. E essa ação, ela vai ao encontro da necessidade de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Vocês são uma igreja excelente. Vocês fizeram uma bienal excelente. Pergunto para você, você sabe a necessidade da pessoa que está aí do teu lado agora? Você sabe quais são os motivos de oração? Sabe se de repente ela não está precisando do dinheirinho que para ti sobrou nesse mês? Para ela faltou? Sabe como é que está o rancho na casa dela? Será que ela está comendo o suficiente todos os dias? Será que ela tem casa? Como é que está a pessoa ao teu redor? Achei excelente o que fizeram aqui no momento do louvor, de orarmos uns pelos outros. Mas a gente agora tem que aprender a conversar mais uns pelos outros. E a pedir, como é que tu tá? Quais são as tuas principais necessidades? O que está te incomodando hoje? Qual é o teu maior problema? Como eu posso te ajudar a resolver isso? Como eu posso ser um instrumento de Deus na tua vida para mudar esse momento na tua vida? Porque isso vai fazer nós termos uma fé viva. Cristianismo não é para quem brinca de ser cristão. Cristianismo é para quem é transformado de coração e à medida que essa transformação acontece, vai em busca do que o outro está precisando. Tiago diz que esse é um sinal de maturidade. Tiago diz que esse é um sinal de uma fé viva. Meu desejo para vocês é que vocês exercitem a fé viva que Tiago colocou. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tu enviaste a Tua palavra a Teu servo Tiago, e esse Teu servo Tiago foi suficiente para escrever aquilo que nós precisamos demonstrar para que tenhamos uma fé viva. Então Deus, por favor, dá aqui para a Aliança de Bento Gonçalves uma fé viva, uma fé que leva eles a agirem na vida uns dos outros, a se preocuparem uns com os outros, a interagirem na vida uns dos outros, a perguntarem o que precisa e a serem um instrumento na vida do outro. Para que nós possamos ter cada vez mais uma igreja que cresce em comunhão, em amor, uma igreja que cresce em obras que são evidência de uma fé que salva. As obras são a evidência dessa fé que salva. Então, Deus, que a Aliança de Bento Gonçalves seja uma igreja cheia de obras, baseadas na fé viva que eles vão demonstrar uns para com os outros, para que eles possam crescer todos os dias na Tua direção. E à medida que essa fé vai invadindo esse corpo que é a Aliança de Bento, possa alcançar a cidade toda, possa alcançar todo mundo que está por aí. Porque, Pai, hoje Bento é uma das cidades mais violentas do estado. Deus, que Tu estejas nos ajudando como igreja a mudarmos essa realidade, levarmos essa fé lá para fora e falarmos para esse povo aí que tem uma esperança. E a esperança é o Teu Filho Jesus Cristo. É isso que nós pedimos. Amém.